trabalhei para a seguradora, para a Zurich, por exemplo. Lá o pessoal só falava termos técnicos em inglês, entendeu? Tudo que a gente conversava era tudo em inglês, os termos que eles usavam, né? Então não fazia sentido nenhum a gente passar para português. Assim como outros lugares, não faz sentido nenhum você passar para inglês. Mas agora tem a questão dos padrões, que a maioria, tudo que a gente faz em desenvolvimento, em informática, é em inglês, né? Então, como que vocês pensam isso? Como que vocês conciliam? Por exemplo, eu tenho um facade lá, sei lá, tem um proxy, os padrões que a gente usa no dia a dia, né? Vocês pensam em traduzir isso também? Ou deixar a coisa mista, tanto em inglês quanto em português? Então, na minha opinião, tipo assim, eu acho que deve valer a questão da linguagem que o negócio passa pra gente, sabe? Independente, até para ficar claro, porque, tipo, se outra pessoa pegar nosso código, assim, por exemplo, tô repassando meu código para outra pessoa, ele vai entender muito mais o que a gente está fazendo se tiver numa linguagem de negócio, quando o negócio, tipo, ele for entender o produto em si, do que se tiver em uma outra linguagem, assim. Vai entender os termos de negócio bem mais, de uma forma mais fácil ter esse repasse. Qualquer outra pessoa, um desenvolvedor novo no time, vai entender, vai ter essa assimilação do contexto de negócio muito mais rápido, assim, na minha opinião. E outra opinião que eu coloco é assim, né? Eu acho que tentando, não sei se eu entendi bem o contexto, né, da pergunta do Emerson, mas assim, eu vejo talvez 2 pontos ali que você pode escolher o idioma, né? Um é o nome que você vai dar para suas classes, o seu domínio, os seus agregadores, os seus objetos de valor, e aí ele tem que estar mais, né, dentro da definição dos nomes que são usados pelo negócio, mas quando você vai usar, né, termos lá, por exemplo, get ou listar no nome de um método, isso eu acho que é outra coisa, e não necessariamente eles precisam estar. E essa segunda decisão de usar get ou listar, eu acho que está mais voltada para o que o Chagas falou. Se você tem um time global, é melhor você usar inglês, cara. Né? Você vai ter um time que vai ter um domínio muito melhor do inglês e uma comunicação muito melhor. Mas você tem um time ali que é todo nacionalizado, todo mundo é brasileiro, e às vezes não tem tanta fluência assim. Você vai ver seu time ali, não tem tanta fluência assim no inglês. Às vezes é melhor usar português mesmo, e a ideia é que esse código perpasse e fique com esse time por um bom tempo. É melhor você usar em português, você vai ter uma fluência melhor. Mas os nomes, eu acho que não necessariamente tem que casar com as duas coisas. É uma opinião minha. Pois bem, então, né, eu acho que a gente já comentou que o DDD é orientado ao domínio, definimos que é importante a área de negócio falar a mesma linguagem da área técnica. Só que aí uma das grandes desafios quando está se trabalhando com essa orientação dos domínios é justamente definir quais são os domínios, né? O que é um domínio, o que não é. E aí, para isso, existe todo um entendimento e um estudo para delimitar fronteiras, delimitar contextos, né? Que é o famoso, a gente já citou aí do debate inglês versus português, dos bounded contexts. O que é um contexto delimitado aí em sua definição? E por que ele ajuda a gente a definir os domínios? Então, esses contextos, né, eu acho que você tem que olhar muito por essa visão de como essas entidades se relacionam, se elas têm algum tipo de interação entre elas, as entidades que estão compondo a sua aplicação, ali, seu problema que você está resolvendo. Muito mais do que, por exemplo, um fluxo de jornada, né, na minha opinião. Eu vou dar um exemplo de um projeto recente que a gente estava trabalhando, que eu peguei, inclusive, o DR, né, o desenho das entidades do banco de dados, né, das tabelas do banco, como elas se relacionam, e comecei a trabalhar em cima dele. Já vi uma divisão orientada dentro desse desenho das tabelas, que estava muito mais focada para jornada. Então, você pegava as tabelas, elas estavam divididas pelo menu lateral da aplicação, lá no front-end. Então, você tinha uma seção de cadastro, por exemplo. E aí, de baixo de cadastro, você tinha cadastro de entidade A, B, C, D, enfim, várias coisas. Só que a divisão que estava sendo, a tendência que a dividir aquilo era pelos fluxos daquele menu. Só que, cara, lógico que não era bem isso. Se a gente quisesse dividir em domínio, eu tinha vezes não tinha nada a ver com a entidade C nem com a entidade D, entendeu? Então,
Comecei a tentar olhar para aquele problema de negócio com outro olhar, e não pelo olhar da jornada do usuário, que ele cadastra, depois ele faz um fluxo transacional e depois ele tira um relatório. Porque senão você vai ter domínios de cadastro, domínio de transação e domínio de relatório. E para qualquer aplicação, ou grande parte das aplicações, vai ser assim. Isso não é domínio. Domínio é dividido pelo que você trabalha, o que você está cadastrando, o que você está transacionando e o que você está tirando relatório. Mais verticalizado, assim, vamos dizer, né? Então, ali você teria um domínio específico de cada coisa. E aí a gente começou a sugerir um domínio, e nem sempre, talvez, o negócio vai trazer isso para você. Então, a gente começou a sugerir um domínio e jogou a ideia. E o negócio entendeu isso, sabe? As pessoas, a PO, as pessoas que estavam ali no time, entendeu e falou, cara, é isso mesmo, eu acho. A divisão é mais ou menos por aí. A gente tem essa parte aqui, elas podem ser separadas e elas são isoladas, uma coisa não depende da outra. Elas têm um ponto de interface, sim, que dependendo, poderia separar esse terceiro ponto de interface, mas eu tenho um lado esquerdo e um lado direito aqui, mas não era cadastro, transação e relatório, sabe? Eu acho que essa que é o grande... A gente tende a olhar dessa forma, pela jornada, pelo fluxo, mas nem sempre é assim. Acho que eu enxergo muito dessa forma hoje. Eu concordo. E também, dentro desses domínios, assim, esses domínios maiores, ele pode ser visto, né, que pode existir subdomínios dentro dele. E nesses subdomínios, esse domínio maior, ele pode ter um papel diferente, né, para dentro de cada subdomínio. Não necessariamente o domínio ele tem que significar a mesma coisa para o sistema inteiro. Então, por exemplo, eu estou numa empresa lá, quando eu fui contratado, inicialmente eu sou um usuário lá, um funcionário lá dentro, mas para o RH eu significo uma coisa, para o meu chefe eu significo outra coisa, então acho que tem significados diferentes assim, dentro de cada subdomínio, não necessariamente vai ser o mesmo significado. Tem um exemplo do cliente, né? Que o cliente para a área de vendas o cliente para o marketing é uma coisa totalmente diferente. A entidade tem o mesmo nome, mas são papéis diferentes, né? Dentro de cada dado. Exatamente. E é interessante. Às vezes é coisa totalmente nova mesmo. Por exemplo, o cliente para o marketing é um cara que está talvez em prospecção ainda, sabe? Nem é cliente. A partir do momento que ele faz alguma venda que ele vira cliente, sabe? Então... E seria só um lead ali, né? E é interessante que um pensamento mais tradicional, vou modelar isso aqui de uma maneira unificada, você cria grandes tabelões, né? Exatamente. Que, sei lá, você vai ter uma coluna que só faz sentido para um contexto específico ali, para o marketing, que não faz mais sentido para o pós-venda e para a própria venda em si, mas que se mantém porque seu tabelão de clientes tem que atender 200 mil contextos diferentes, né? Então, o DDD, ele muda a forma com que a gente constrói e modela os sistemas, porque ele muda a forma com que a gente resolve os problemas também, né? Até pensando em classe, né? Quando você pega um projeto, por exemplo, você tem cliente. Aí a tendência é o quê? Você modelar a classe cliente e compartilhar essa classe cliente com todos os outros projetos. Quer dizer, essa classe vai ficando inchada, né? Resolve até esse problema, né? Porque você acaba não tendo mais esse compromisso, né, de você ter uma classe cliente única que vai ser usada por todo mundo e que vai gerando uma dependência absurda no seu código. Beleza, né? A gente definiu o que são domínios, essa linguagem unificada que as áreas vão conversar, esse exercício de entender os contextos justamente para conseguir delimitar cada um desses domínios, né? E estamos aqui tudo na parte conceitual, né? Muito envolvendo com a área de negócio. Tudo isso tem um reflexo direto com tecnologia, com qual vai ser a arquitetura que a gente escolhe, baseado nos domínios ou não, né? É interessante que o DDD ele tem um impacto tanto para definições de negócios, até de funcionalidades, refletindo diretamente aí na arquitetura e na forma com que a gente desenvolve sistemas. E toda essa parte técnica vai ficar para o segundo episódio, fica aí o convite aí para os nossos ouvintes escutarem a segunda parte sobre DDD, na qual a gente vai falar do reflexo dessa metodologia na construção e no desenho de sistemas. Então fica aqui um beijo, um abraço e a gente espera vocês aí na segunda parte do DDD. Até mais, gente. Valeu, turma. Até mais pra vocês. Valeu. Até a próxima.